Olá, vamos para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre controles financeiros, controle de investimentos, basicamente controle de investimento, mas controles financeiros de uma forma ampla para deixar o conceito e a importância de esse aspecto de educação financeira que é o controlar, tá? Depois que você aprendeu o que você está fazendo, você precisa saber como controlar isso para ter mais conexão com seus resultados, com aquilo que você está fazendo, aprender mais, enfim, é isso que eu quero falar rapidamente hoje aqui, tá? Mas antes disso, tá? Eu sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, sou consultor, educador financeiro, especialista em finanças e sempre como eu faço, isso para quem não me conhece, né? E como eu faço sempre, eu convido a todos aí, então para conhecer mais também no YouTube, no Instagram, participar lá do Telegram e conhecer o blog Sampaio Sucesso Financeiro, página no Facebook e também o meu curso Finanças Pessoais, que tudo que eu falo aqui, tá, eu tenho lá no curso de uma forma detalhada, passo a passo, com mais tempo e melhor explicado. Link de tudo isso, tá, tem na descrição desse vídeo de hoje. Tá? Bom, mas o que eu quero falar com o controle financeiro? Bom, a sua jornada de riqueza, de construção de riqueza, de prosperidade, que é o objetivo desses vídeos todos, né, que eu faço, ele passa por um processo de educação financeira. E é interessante, quando a gente pesquisa esse mundo, onde é que nós estamos, comparando com outros países, nós vemos que o Brasil está naquilo que se chama de o jardim de infância da educação financeira. Tá? Um comparativo disso é em função, por exemplo, pegando como exemplo, o mercado de ações, nós temos 1,5% de pessoas que estão investindo no mercado de ações ainda, embora esteja crescendo bastante, mas em relação a outros países, isso é muito baixo. Nós não somos nem maiores do que outros países aqui da América Latina, como por exemplo Peru, Equador, que já tem mais de 3% de participação, que é pouco, muito pouco, mas nós estamos, de pessoas que investem, né, nós ainda estamos muito abaixo deles. Tá? Então, isso aí é só uma amostra, tá? Só para a gente saber. Bom, vamos lá então, o que é o controle financeiro? Tá? Um comparativo em termos assim de ditado popular ou metáfora que diz o seguinte: quando as coisas não estão bem organizadas, a gente diz assim, bom, é um saco de gatos. Tá? Então, para evitar o conceito do saco de gatos para investimento, que teoricamente seria imaginário um monte de gatos dentro de um saco. Imagina a esculhambação que é isso, a gritaria e a confusão que é. Então, quando você não tem organizado uma forma de colocar as coisas, de entender as coisas, você tem um saco de gatos. Tá? Então, nesse processo de nova vida, ou seja, depois da organização financeira e de entrar para o lado dos investimentos, precisa ter um controle para não ser um saco de gatos de investimento. Ou seja, isso aqui é legal, põe lá. Tem mais outro, põe lá. Bom, isso aqui fica no saco de gatos. Não, então hoje nós vamos desfazer isso, né? Vou começar a fazer, pelo menos é uma ideia, tá? E outra forma também de pensar sobre essa questão de controle, não para ser uma coisa burocrática e chata, né? Embora eu goste muito, talvez seja uma característica minha, é que se diz assim, bom, o olho do dono engorda a sua criação. Então, à medida que você olha, controla, você está dando então mais energia, tá, para esse seu patrimônio, né? Então dá foco, dá energia e dá motivação, dá significado. Porque se você deixa lá, essa coisa, esse dinheiro que você guardou, investiu, ele vai ficar com o tempo perdendo assim, oportunidades, perdendo você de acompanhar, de conhecer melhor também outras alternativas, enfim, tem toda uma perda quando você não tem um controle de uma forma sistemática, tá? Bom, então essa é a razão, tá? É a razão do vídeo e de controle de investimentos, por exemplo, né? Por exemplo, pode ser o controle do seu orçamento, pode ser o controle das finanças de um modo geral. Tá? Vamos pegar os investimentos. Bom, o que você faz então? O que vai fazer para trabalhar essa questão do controle? Bom, simplesmente, muito simples, é analisar o que você tem, comparar com outras alternativas e ver o que você pode melhorar nessas alternativas. Tá? Então você tem aqui 3, 4, 5 tipos de investimento, tem um só, tem só dois, enfim, não importa quantos, se você tiver um, já tem uma referência para trabalhar. Tá? Se você não fizer isso, você tem então um saco de gatos. Bom, então essa é uma parte. Como é que você faz isso? Bom, a periodicidade pode ser a sua escolha. Você vai fazer a cada 15 dias, a cada 30 dias, vai pegar e olhar esse retrato que você tem, ou tirar um retrato dessa situação que você tem a cada 45 dias, enfim, defina um período. Né? Em termos de orçamento pessoal, metas e o que aconteceu num mês, em termos de gastos e receita, é 30 dias.
Investimentos ele é mais flexível, tá? Bom, então são duas coisas. Esse é o como fazer e a periodicidade, tá? O conhecimento, né? O conhecimento é, por exemplo, quando você faz o controle, você se obriga a buscar, a entender aquilo que você tem. E à medida que você entende o que você tem, você se interessa ou pelo menos vai querer proteger o que você tem e entender as outras coisas que tem de opções de mercado financeiro, enfim. Se você está bem, se você tem liquidez, segurança, tem um equilíbrio de liquidez, segurança e rentabilidade nesse produto, se tem alguma outra coisa que possa ser melhor do que isso, se você pode redistribuir. Então, a cada momento, a cada revisão, claro que quando o período for mais longo, mais alternativas tem, mas se você demorar muito, você pode estar perdendo aí nesse meio tempo algumas outras oportunidades, tá? Bom, se o que você tem nesse montante, nessa análise que você vai fazer, atende os objetivos que você começou, se eles mudaram, então tem várias situações para você acomodar e deixar organizada a sua vida financeira aí dentro da construção de riqueza, tá? O que precisa então conhecer? Bom, eu estou falando aqui de ações, o mercado de ações, como é que funciona isso, toda a mecânica de um processo, como é que se analisa e quais são as escolas de análise que existem, e pelo menos uma noção, ninguém vai se aprofundar e ser especialista, não é essa a proposta, é saber o básico para você fazer os curativos que você precisa fazer. Quando você precisa de uma intervenção mais profunda, tá? Se você não é especialista, você procura um especialista, você tem na sua corretora, você tem uma mentoria, uma consultoria da sua confiança, então você vai tratar disso, então dependendo do problema que apareceu ou da insegurança que você tenha no momento. Bom, exemplo pode ser ações, os títulos de renda fixa, todos que existem por aí, tanto de crédito privado, de público, e também os fundos dos diversos fundos, né? Fundos multimercados, fundos de renda fixa dos diversos tipos, os fundos especiais de investimentos imobiliários, enfim, tá? Esse é o conhecimento, tá? Dentro da linha do controle financeiro e da base que você precisa construir para você. Os tipos de controle básico são planilhas, né? Você tem uma planilha simples. Pode ser uma planilha, claro que o ideal é uma planilha em Excel, né, tradicional, enfim, em que você coloca lá as condições, todas as suas produções, os seus produtos, né? E quais são as condições iniciais, por quanto você comprou, como é que é essa evolução no tempo, mês a mês, se você está tendo o crescimento, se você está tendo declínio, por que está declinando, qual é a situação, por exemplo, do mercado, o cenário econômico do momento e do futuro, tá? Como é que você vê a economia, você tem que estar atento também ao que está acontecendo. Então, pelo menos alguns minutos por dia, por semana, você precisa sintonizar com isso. Dentro dessa construção. Então, cenários é importante. Por exemplo, agora nós estamos num cenário de taxa Selic de 2% em setembro de 2020, tá? Previsão para o ano, tá? Então isso significa que a renda fixa ela não está sendo atrativa, todo mundo sabe disso. Então, vai para a renda variável, mas será que o mercado está sinalizando que é o melhor momento? Será que não temos uma bolha? Enfim, tem que analisar isso, tem que ter conhecimento para ver os melhores momentos de se posicionar, né? Bom, e especificamente, então, uma outra característica tem detalhes, por exemplo, quem vai para a renda variável, tá? Que agora está nesse movimento e acho que nós temos um futuro grande pela frente, muito ainda promissor nos próximos anos, tem muito para aproveitar a evolução, não sei se é agora, se é daqui a um ano, enfim, mas existe um potencial gigante pelas empresas que nós temos de crescimento e de aproveitar essa valorização em algum momento. Bom, então ações ou fundo de investimentos imobiliários, tá, que passou por uma tormenta nesse ano, desde fevereiro desse ano aqui no Brasil. Então, se você tem esse movimento, tem essa perspectiva futura, agora tem algumas coisas que você precisa saber em termos de conhecimento. Por exemplo, imposto de renda, tributação, como é que isso funciona? Isso dá um vídeo específico que eu quero fazer, talvez faça o próximo até. Como é que faz a apropriação de imposto de renda, no caso de ações, quando vende ações, até R$20 mil, quando você é isento abaixo disso, e fundos imobiliários, quando você vende um fundo na variação patrimonial, enfim, esse papo mais técnico, a gente precisa conhecer, saber como é que funciona.
porque senão você vai ter problemas em algum momento, porque esses dois tipos que eu estou falando, você que tem que controlar e tem que fazer o recolhimento do imposto de renda. Você tem que ir lá, tem todo um caminho de calcular, de apurar, tem que estar organizado e fazer o recolhimento da guia de imposto de renda, se você tiver lucro numa venda de ações ou de fundos imobiliários. Bom, mas isso aí é outro papo com mais tempo. Tá? Basicamente, sobre o controle que eu queria chamar a atenção, controle financeiro, não pode ser um saco de gatos. Tem que ser organizado, tem que ter uma metodologia e tem que ter o conhecimento para poder fazer essa direção. Afinal, nós estamos aqui para trabalhar a ideia de mentalmente nós termos uma consciência de riqueza e na prática aplicarmos isso de uma forma inteligente. Então essa é a combinação, tá? E por fim, concluindo, tá? Se fosse resumir isso aqui, basicamente seriam 4 passos, tá? Um passo é do planejamento, você planeja, se organiza. O segundo passo você investe. O terceiro passo você controla, é o check, tá? E depois de você controlar, você vai planejar de novo, tá? E vai investir, e vai controlar, e você vai fazer esse círculo. Basicamente esse é o caminho e essa é a ideia do controle financeiro, controle de investimentos. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!